Breaking news. Breaking news. O assunto principal de hoje. Então, esse cara aqui, o Mike Pence, ele foi ao Joe Rogan, como eu falei para vocês. O Joe Rogan é um dos grandes youtubers aqui nos Estados Unidos, né, um dos maiores, e falou sobre quem? O presidente Bolsonaro. E o que ele falou? Ele falou da CIA e da intervenção da CIA para tirar o Bolsonaro como presidente do Brasil. E aí ele coloca alguns pontos do porquê. Vamos lá, vou traduzir para você. Why did the Biden CIA try to overthrow the Bolsonaro government in Brazil? Por que a CIA do Biden tentou derrubar o Bolsonaro como presidente do Brasil? This was a pro-US. Ele era pró-Estados Unidos. O Bolsonaro é uma pessoa pró-Estados Unidos. Political party. It was the person, Lula was tied at the hip with China, divested from all. Ele fez uma comparação rápida, por exemplo, que o Bolsonaro era alguém pró-Estados Unidos e o Lula alguém pró-China. All these U.S. contracts, massively reduced the footprint of U.S. aligned policies in the second biggest country. Então o Brasil, que é o segundo maior país das Américas, ele, né, em outras palavras, está dizendo que o Lula, ele saiu de vários acordos com os Estados Unidos, começou a abraçar os acordos com a China. Ou seja, o que ele está querendo falar, eu assisti uma parte maior do vídeo para entender todo o contexto, é que ele fala, como é que pode, né? O Bolsonaro era pró-Estados Unidos, e os Estados Unidos tenta derrubar alguém que é pró-Estados Unidos para colocar alguém que é contra os Estados Unidos. Não faz o menor sentido, né? Faria sentido? A gente pode dizer que legal ou ilegal, mas faria sentido se os Estados Unidos quisessem derrubar o Lula para colocar o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque os Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro, pensam da mesma maneira, são capitalistas, têm uma visão de mundo, de livre mercado, etc. e tal, e é aliado aos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos tentam derrubar um Lula para botar um Flávio, não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado. Eu estou dizendo na lógica. Na lógica, faz todo sentido. Estados Unidos derruba o Lula, que é um comunista, para botar um capitalista, que é o Flávio Bolsonaro. Mas os Estados Unidos, mesmo do Joe Biden, que era um morto-vivo, né? O Biden não comandava os Estados Unidos, todo mundo sabe disso. Mas por que o Biden, o governo dos Estados Unidos, quis tirar o Bolsonaro e botar um comunista? O cara que é contra os Estados Unidos. Aí ele fala algumas coisas aqui interessantes. E aquela coisa, você não precisa concordar ou discordar. É um bate-papo e eu estou trazendo para vocês que é interessante. Country in our hemisphere. And, well, Brazil just announced like this $1.3 trillion climate finance initiative. Engraçado, o Brasil, ele anunciou um investimento de 1,3 trilhões nessa iniciativa verde. Lembra a iniciativa verde? Você lembra que quando o Cachaça se tornou presidente, ele teve o discurso na ONU, o brasileiro sempre é o primeiro a discursar na ONU, e o Cachaça foi discursar na ONU. E tudo que ele falou na ONU foi globalista. Agenda 2030, Agenda Verde, tudo isso. Você fala, mas Fábio, se o Lula é comunista, né? Comunistas, eles não são pró-Agenda Verde. Agenda Woke, Agenda 2030. Isso é coisa de globalista. Então não estou entendendo, Fábio, o Lula, ele é globalista ou ele é comunista? Bom, na minha opinião, o Lula, ele é um comunista que estava preso por corrupção, e os globalistas falaram, a gente não pode ter um Bolsonaro antissistema. Então a gente precisa de alguém que possa derrotar o Bolsonaro. Então vamos tirar o Lula da cadeia. Se Lula aceitar um acordo que ele terá de ser um globalista. Lula, a gente sabe que você é um comunistinha de merda, mas você vai seguir as regras globalistas. Você vai seguir o globalismo.
Aí a gente te solta. Aí o Lula concordou, eles tiraram o Lula da cadeia, os globalistas. Os próprios ministros que botaram o Lula na cadeia, tiraram o Lula na cadeia, inventaram uma coisa lá. Todo mundo falava, meu Deus, o Lula, ladrão, isso foi provado, corrupção. Aí, sei lá, alguns anos depois, o Lula é inocente, não sei o quê. Então, sei que os globalistas soltaram o Lula. Então, quando o Lula ele fala na ONU, o Lula fala como um globalista, ou seja, um pau mandado do sistema. Então, esse dinheiro, você começa a entender, agora eu estou entendendo por que o sistema, porque não é os Estados Unidos. Os globalistas que estavam encarregados dos Estados Unidos e da Europa, eles colocaram o Lula, tirando o presidente Bolsonaro, para que o Lula fortificasse a Agenda 2030, a Agenda Verde, a agenda maluca dos wokes, esse lixo que existe no mundo. And all of these people all these New York hedge funds and todos esses New York hedge funds são essas empresas de investimentos aqui no Nova York. London banks who've skated towards this are in on that. You have Então você tem todas essas grandes empresas de Londres, de Nova York, nessa visão dos globalistas. I mean, this is a crazy case. One of the biggest beneficiaries of dos grandes beneficiados nesse negócio, post-coup Lula's government. Esse coup, pessoal, é o golpe. Esse golpe que foi dado ao Bolsonaro, porque realmente teve um golpe. O golpe de Estado aconteceu. Mas o golpe não foi que Bolsonaro deu um golpe no Lula ou no sistema. Não, o sistema deu um golpe no Bolsonaro e tirou o Bolsonaro da presidência, tá? Mas quem se beneficiou tirando o Bolsonaro da presidência? In Brazil, were all of the clean ethanol. George Soros is the longest standing equity investment. Quer dizer, George Soros, seus investimentos, seus investidores, esse negócio de etanol, tudo isso. At that point, it was a company called Adecoagra, which did clean ethanol fuel. Etanol clean, quer dizer, combustível limpo, suposto. Alternatives. The problem is it's it's part of its business. Part of it is it's not competitive on price with diesel-based fuels. So the only way to compete and ele está falando que esse novo tipo de combustível, né, não tem como competir com diesel, não tem como competir com as outras. É igual, por exemplo, energia eólica, todas essas energias inventadas pelas pessoas, elas não têm como competir com a energia verdadeira que a gente sempre teve. Aí o que existe? Subsídios. Entendeu? É só assim que eles conseguem sobreviver. Win that market and make millions of dollars is if the government imposes a mandate, a quota that forces people to buy your product. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, a única forma desses produtos produtos dos globalistas ter sucesso é quando o governo faz com que você tenha que usar esse produto. E é isso que acontece no Brasil, isso acontece na Europa, isso acontece em vários lugares onde é dominado pelos globalistas. Eles, você vai ter que usar essa garrafa d'água. Mas eu quero usar outra. Não, você vai ter que usar essa, porque a gente está mandando. E pronto, você tem que usar essa. Aí eles fazem bilhões por causa disso. Well, George Soros co-sponsored those CIA adjacent. Quer dizer, de acordo com ele, o George Soros, ele foi uma das pessoas que foi o sponsor, né? Patrocinou, que movimentou esses agentes da CIA para fazer esse tipo de coisa. National Endowment for Democracy operations all over Brazil. Lá no Brasil. Então, claro, tem a mão de George Soros, como sempre tem. Well, he's, holding an equity interest in the thing that day one, there's an imposed mandate to use those climate products. It's the same thing in Africa. Ele fala de climate products, aqueles produtos que têm a ver com clima, né? Aquelas invenções todas dos globalistas. Então, primeiro dia que cai o Bolsonaro, Lula fica presidente, todas essas ações de agenda verde, globalistas, movimento woke, tudo isso, se você tem dinheiro, ficaram bilionários, né? Porque o Lula obrigou as pessoas a seguirem esse caminho. You have CIA regime change to force clean energy companies so that the people who sponsor the donors who sponsor the politicians who pick the staff of the CIA
enacts policies that makes money for those hedge funds invested in climate finance. Então ele está falando que você tem um movimento aonde eles investem, por exemplo, está falando do Jorge Soros. Jorge Soros pega esses agentes nos Estados Unidos para derrubar governos, coloca um governo pró a agenda verde que beneficia as empresas deles, que eles têm milhões para fazer dinheiro. Em outras palavras, está dizendo que o golpe foi dado ao Bolsonaro por uma questão financeira. Colocar alguém no Brasil que iria seguir a Agenda 2030. Colocar alguém no Brasil que seguiria a agenda globalista. So fucked up. I think that's what's happening in California. Aí Without the regime change element. o Joe Rogan falou, it's so fucked up. Quer dizer, isso tá foda. Think it the kind of... Aí ele tá falando que a mesma coisa aconteceu na Califórnia sem mudança de regime. No. I think you have investors who profit from this, and the only way those investments can be profitable is if government imposes mandates, quotas, and bans. Então o que ele tá falando é o seguinte, eu acredito que as empresas, essas grandes empresas, elas conseguem lucrar muito com isso. Mas a única forma dessas empresas lucrarem muito com isso é quando você tem um governo que obriga essas coisas serem feitas nos seus países. Você está entendendo? Por exemplo, ninguém vai comprar negócio de energia eólica se não for obrigado. Então, as coisas são obrigatórias. Essas idiotices são obrigatórias. Então, essas empresas fazem dinheiro porque eles colocam esses presidentes nesses países é como se fosse um lobby. Então, é um lobby. Os globalistas estão colocando presidentes no mundo todo como um lobby em pró-Agenda 2030, em pró-Agenda Verde, Agenda Woke. Tudo isso eles estão fazendo no mundo todo. Por isso que a Europa está em caos total. A Europa está em caos total. Porque essas agendas realmente estão fazendo muito dinheiro para essas pessoas. Mais dinheiro eles fazem, mais eles conseguem colocar liderança nesses países, mais eles conseguem derrubar governo, etc e tal. Só que eles estão se ferrando, porque a população está levantando, as Américas estão indo toda para a direita, então eles estão revoltados. O Flávio provavelmente vai ganhar essas eleições, mesmo com Lula colocando 90 bilhões no sistema. Então a gente vai ter que observar. Mas é um ponto interessante que esse cara nos Estados Unidos ele levanta.